Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí em mais um episódio do podcast DevPro. Eu não sei mais em qual número estamos, a gente está aí no 100 e pouquinho já passou acho que dos 120, imagino eu, não lembro de cabeça aqui agora. Eu tô gravando tudo meio misturado e tal, então a gente não sabe mais, mas o importante é que eu estou aqui e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, né? Primeiramente, se você estiver sentindo falta do Renzo, o Renzo já não está mais conseguindo gravar todos os episódios com a gente, ele vai gravar alguns, eu vou gravar outros. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, infelizmente, da gente participar juntos aqui, porque a agenda tá ficando bem atribulada, tanto minha quanto dele, mas o mais importante aqui é a gente trazer conteúdo de qualidade. E o conteúdo de qualidade, no fim do dia, quem acaba trazendo é sempre o nosso convidado. Então, por favor, aí, acostumem-se, né, com esse novo formato, que eu acredito que vai ser tão bom quanto, tá? E, falando em convidado, né, hoje a gente trouxe um convidado aqui, que ele é meu amigo pessoal, ele é amigo pessoal do Renzo também, e ele colocou em prática o testar o mercado, que é o que a gente sempre fala. Ele aplicou para mais de 100 vagas em um mês. Então a gente sempre fala que é 49 nãos para um sim. Ele fez vezes 2, que é justamente para poder garantir que ele ia conquistar a vaga dele. Então, eu estou trazendo aqui o Marcelo Andrioli. Ele tem 10 anos de programação já. Ele já foi desenvolvedor de vários mercados, várias linguagens, vários tipos de software. Ele já trabalhou com software embarcado em telecom. Ele já trabalhou com desenvolvimento web no mercado financeiro. Ele já foi fundador e CTO de uma startup no setor elétrico, pelo que eu entendi. É isso, Marcelão? Exatamente. No setor elétrico. Ele é um grande pythonista, ele produzia vídeos, eu não sei porque ele parou de produzir os vídeos maravilhosos que ele produzia sobre Python, a gente pode falar mais sobre isso também depois. Ele é um grande pythonista, ele é um grande membro da comunidade Python, eu o conheci na comunidade Python, inclusive. Já programou em Python, JavaScript, Django, Angular, já fez web scraping, já fez web crawling, a gente já trabalhou junto com web crawling também, agora que eu tô lembrando, né? Eu falei, já. Lembrei disso. Já trabalhou com ScrapPy, com Flask, com um monte de outras coisas aí. E principalmente, ele é pai do Lucas e marido da Maíra e é meu amigo pessoal, como eu já disse aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast DevPro, Marcelão. Pô, valeu, uma honra estar aqui, cara, com vocês. Com o Renzo, mesmo o Renzo não estando presente, né? Mas os hosts são você e o Renzo, cara. Acompanho já de longa data já o podcast. Como tu falou, a gente é amigo, né? A gente conheceu na Python Brasil de BH, isso foi em 2016, eu acho 2017. Que foi? 2017 ainda. Quem te trouxe, quem te arrastou foi o Rafinha lá, viu aquele moreno alto, falei, e aí, meu irmão, vem pra cá, meu irmão. Grande Rafinha que arrastou pra galera e desde então é muito cerveja, boteco e papo, cara. Prazerzão estar aqui mesmo. Show de bola, muito obrigado pela presença, Marcelão. E, cara, vamos começar. O título é Como foi o processo de aplicar para 100 vagas em um mês? Mas eu vou dar uma segurada, porque eu sou o marqueteiro da empresa e eu sei que quando a gente segura a pauta, a gente mantém a audiência no ar, a gente vai fazendo essa antecipação. E eu quero que você que está do outro lado aí, meu amigo, minha amiga DevPro, eu quero que você fique com a gente por todo esse episódio. E eu trouxe o Marcelão para falar disso, mas não só disso também, o Marcelão tem muita coisa para falar, então eu quero que você acompanhe o episódio inteiro. Então, Marcelão, antes da gente falar de fato sobre o seu processo de testar o mercado, conta para mim como que você começou na programação, cara. Cara, meu primeiro contato, assim, formal, posso dizer, com programação, foi no curso técnico que eu fiz em 2004, no extinto Cefet que tinha aqui. Mais um Cefet. Acho que mais um Cefet. Hoje aqui se chama IFSC, eu acho que aí em São Paulo é IFSP, né? Exatamente. Isso também é fruto do IFSP, né? Eu sou fruto do IFSP também. Exatamente, lá um curso técnico de telecom, e eu lembro que foi na segunda fase, cara, foi programando Assembly para 8051, um controladorzinho lá padrão, assim.
telecom. Foi maneiro, cara, gostei pra caramba, assim. E foi o primeiro contato. E depois, assim, um pouquinho mais alto nível, que não é tão alto nível, mas lá em 2004 era legal. 2005 já na conclusão do curso, eu acabei tendo que fazer um projeto lá de conclusão e eu fiz um provedor de internet de escada. Isso em 2005. Foi bem maneiro, assim, o IFSC cedeu lá o backbone deles. Foi um grupo, né? Então fiquei responsável ali pela parte da programação do provedor de internet de escada. Os outros colegas configuraram o modem, o escambau e tal, fizeram a configuração lá no servidor do modem para poder fazer todo o esquema. Mas aí eu lembro que eu programei um portalzinho, cara, foi feito em Shell Script, cara. Tu metia lá um /CGI da vida lá, aí ele chamava um Shell Script e aí tratava lá toda a questão, você passeava... Rodava no browser isso? Não, rodava no servidor, cara. No próprio servidor. Tipo, o Apache redirecionava para um não, então você acessava pelo browser, o browser acessava e o browser acessava um Shell Script, é isso? Através de um CGI. Isso, CGIzão assim, entendi. Basicão, tipo, como era feito com Perl. Na época, sim, eu lembro até que eu terminei o curso e me queixei assim, para ficar perfeito só faltava ensinar aqui a fazer esse negócio de web aqui direitinho, uma linguagem decente e tal. Na época eu até cogitei, cara, que tinha no outro campus do Cefet, que tinha no centro de Florianópolis, tinha o curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu falei, não vou fazer, cara, porque eu vou estar andando por lá, né? Fiz técnico de telecom, vou fazer outro curso técnico, eu tava pro lado, o negócio é pra cima, pra frente, né? Uhum. E aí eu deixei quieto e comecei a trabalhar na área daí já, como técnico de telecom na prefeitura aqui de São José, cidade vizinha de Florianópolis. E aí foi lá, foi em 2004. No trabalho você não... Cara, vamos lá, né? 2004... Você tem quantos anos, Marcelão, hoje? Tenho 36. 36, eu tô com 31. Então, em 2004 eu era moleque 2004, ainda. Devia ter 13 anos na época ainda, em 2004. Você tava com... Acho que 20... 19, entendi. Esse curso técnico foi um tecnólogo? Ou foi técnico Não, foi técnico pós-médio, que a gente chama. Que aqui, entendi. Que o Cefet, né, o IFSC, ele tem duas categorias, né? Quem pega o técnico integrado, o cara faz o ensino médio e já faz junto as matérias do técnico e se forma. Leva um semestre a mais, mas o cara já se forma técnico. Ou tu já fez o ensino médio, aí só faz uma provinha para ingressar, e aí tu já parte pro pós-médio, que eles chamam, né? Entendi. Que é entre a faculdade e o ensino médio, tem um técnico pós-médio ali no meio. Entendi. Então, aí, cara, você programou em CGI, né? Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa disso. No meu primeiro emprego, eu trabalhava na BIREM, que era a Biblioteca Regional de Medicina, era um escritório da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, e eles tinham um software lá que era a Lilacs, que chamava, eu não vou lembrar agora qual que era a abreviação de Lilacs, mas a Lilacs era um software, literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde. A Lilacs é o mais importante e abrangente índice de literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. Há 33 anos, contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde na América Latina e Caribe. É uma base de dados de informação bibliográfica em ciências e saúde. Então você vê, né? 33 anos, a partir de... Não sei quando que foi a última edição da Wikipedia, né? Então você vê que é um software bastante legado, né? A gente trabalhava com um banco não relacional, perdão, chamava... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Esqueci. Era Puta, não vou lembrar. E a gente usava... Era proprietário. Numa época que nem existia MongoDB, nem existia nada disso. CouchDB, sabe? Tava começando, incipiente, e os caras usavam um banco de dados não relacional. Você tinha que mexer em DOS nele, era um negócio meio doido. E a gente usava isso, a gente usava CGI para poder conectar nesse banco, você entendeu? Então tinha um módulozinho lá de CGI que conectava. Então era parte do software em PHP e a parte que conectava com o software
Era CGI, não me fugiu agora o nome, não vou ficar lembrando aqui. Enfim, cara, então você é uma pessoa, um cara de velha guarda já de programação, né? 2004 Pode se dizer de velha para guarda, cara. Eu 2021, você lembro tá até. quase fazendo 20 anos, né? São 17 anos. É, é. Mas assim, depois profissionalmente mesmo eu fui programar mais pra frente, né? Ali eu fui mais o curso técnico, depois fui trabalhar na prefeitura de São José. Lá eu programei muito pouco, cara. Na realidade, praticamente não programei. Eu era um técnico que eu recebia, na realidade, os disquetes ainda, né? Porque usava esse disquete, Aham. com um balanço contábil de cada secretaria. Eu era responsável por receber esses caras e transmitir direto para o Tribunal de Contas do Estado. Tipo, muito tranquilo, assim, que eu fazia. Isso eu matava em 2, 3 horas, o resto do tempo eu ficava estudando, lendo, né, fazendo outras coisas, até acabei fazendo mais coisa do que eu era, assim, que era da minha conta, né, isso até gerou depois um atrito com o prefeito, porque, né, aquele esquema, né, cara, o diretor do departamento de informática é sobrinho do prefeito, ele terceirizou a manutenção dos computadores, aí a galera no meu andar nunca era atendido, e aí eu atendi a galera, e aí começaram a ficar putos, chamaram a atenção do meu chefe, eu era do controle interno auditoria, então, tipo, prefeito, controle interno auditoria, secretarias de baixo, né, então depois do prefeito a gente era o órgão que tinha mais, assim, moral e responsabilidade dentro da prefeitura, né. Então isso Entendi. deu um atrito, aí meu chefe depois falou, vai abrir aqui concurso para técnico, quer fazer? Eu falei, eu não, tá maluco. Não quero, fiquei 2 anos e meio lá, nunca mais, cara, serviço público, nunca mais. Nada contra quem gosta. Tinha bastante gente que trabalhava, mas tinha uma galerinha ali que tava só mamando. Quando eu trabalhava na Bireme, inclusive, era análogo a um serviço público, né? Era muito parecido. Inclusive, existiu uma ideia lá que, tipo assim, pra você ser demitido de lá, você tinha que acontecer alguma coisa muito grave, sabe? Porque era difícil a pessoa ser demitida. Hoje em dia acho que mudou isso, que eu lembro que passou por uma reestruturação, né? Tem um conhecido nosso que foi demitido, nosso não, é meu pelo menos, que foi demitido na época. Eu falei, puta, esse cara conseguiu, né? Mas era difícil, realmente era difícil. E aí, beleza, aí você saiu do serviço público. Quando que você começou a trabalhar profissionalmente com programação, de fato, programando? Profissionalmente, eu acho que foi em 2011, porque assim, antes eu comecei com bolsa, né? Bolsa, não sei se é pesquisa, então tá dentro da parte acadêmica, não vou dizer que é mercado ainda, né? Uhum. Mas foi bem maneiro, eu fui pro baixo nível mesmo, cara. Não era nem assembly que eu tava nível de síntese de lógica discreta para chip, que a gente chama de VHDL. É uma linguagem que se usa. É meio paradoxal porque é uma linguagem que descreve o funcionamento de um hardware. Né? Paradoxal porque a linguagem, né, programação e hardware estão ali, né, tem uma linha bem tênue. Então eu estava trabalhando com a parte de... o projeto era bem bacana, era pegar toda a parte da camada do Wi-Fi, não toda a parte, mas uma parte dela, e tirar do software e acelerar via hardware. Então eu comecei a trabalhar na parte de embarcar o Linux. A ideia da bolsa era fazer isso, embarcar o Linux, fazer o dispositivo que ia pegar uma das camadas de rede, a camada de rede, na realidade, do protocolo Wi-Fi, lá ia jogar para hardware e fazer o drive para comunicar com o Linux embarcado. Acabou que foi bastante trabalho, eu só concluí, né, o trabalho dessa bolsa embarcando o Linux e carregando parte do driver do Wi-Fi. Assim, então foi bem bacana. Aí isso me rendeu uma bolsa para Portugal, eu continuei o trabalho de outro colega lá, aí eu voltei a programar para web. Só que daí foi web bem baixo nível também, porque era um sistema que baseado em Linux embarcado, mas ele não tinha suporte a float point. Então a gente usava uma distribuição de Linux que era baseada para CPUs que não tinha float point, e aí eu acabei fazendo um servidor web em C, cara, foi osso, porque ele não suportava na realidade qualquer outro tipo de linguagem. Então fui fazendo em C. O que acontecia? O aluno upava lá o binário dele do hardware dele, que ele fez lá, e aí esse cara era conectado numa FIFO, First In, First Out, né, para poder testar, o cara testar isso remotamente. Então pensa que tu, sei lá, fez um contador
um reloginho digital lá em VHDL, tu upava esse cara pro servidor, era conectado via FIFO e através da FIFO tu mandava lá nos inputs na interface web 0, 1, tal, e tu ia vendo os resultados. Então era um projeto de laboratório remoto, isso entre 2010 e 2011, lá em Portugal. Aí na volta, que daí eu consegui um estágio numa empresa aqui de Florianópolis que trabalhava com TV digital. Isso foi bem massa. Daí eu acabei indo trabalhando um pouquinho com C++, mas lá foi meu primeiro contato de fato com Python. Porque era uma empresa que prestava consultoria e projetos para N pesquisas assim, de fomento e tal. E aí um projeto bem bacana que eu trabalhei com Python foi basicamente, era um hardware de leitura que eles estavam fazendo para quem era deficiente visual, cara. Então era um teclado sinistro, alemão, assim, que acontecia? Tu botava o USB ou qualquer outro tipo de mídia ali, ele interpretava os caracteres, lia o texto ali, e aí o teclado ia subindo as bolinhas assim do Braille, cara, à medida que você configurava a velocidade, ele passava então a fazer a leitura, e aí ele ia subindo assim, ia imprimindo em tempo real o Braille, cara, muito louco. Aí eu programei a parte do módulo de áudio, que fazia toda não era o TTS, não era Text to Speech, era Text to Speech e depois Text to para poder imprimir os braille lá no tecladinho, cara. Foi um projeto animal, assim. Isso em embarcado, mas o Python. 2012, foi isso? 2012, cara. 2012. Seu primeiro contato, então, com Python foi em 2012, né? Quando você trabalhava com Linux 2012. embarcado, você usou aquele Linux from scratch para poder montar? Não, cara, foi bem osso, assim, porque o que acontece? Tinha pouca documentação na internet, pouca coisa. Então eu acabei encontrando um blog lá de um gringo que ele tinha feito porte. Ele pegou o kernel do Linux, portou para arquitetura, tinha todo o procedimento para fazer porte para arquitetura que precisava, e ainda faltava algumas questões de drive, então eu tive que fazer muita coisa na mão, cara. Depois de 3 anos que acabou tendo, o pessoal pegou esse projeto desse cara, o pessoal que mantém o Linux, e aí trouxe para dentro da árvore do Linux oficial. Então lá dentro da parte de arquiteturas embarcadas está lá Entendi. O processador que eu usei no projeto. Em 2012 também, em 2012 eu trabalhei com Linux embarcado também. Eu fiquei quase 10 meses, eu tava trabalhando a gente tava montando um appliance para ser tipo a gestão de internet de uma empresa, né? Então tinha proxy, tinha QoS, tinha firewall, tinha um monte de módulos responsáveis, serviços para poder fazer monitoramento e a parte de segurança de internet, da internet da empresa. Então você plugava a internet naquele appliance, do appliance você plugava no switcher, e aí o switch acabava distribuindo para toda a empresa, né? E eu trabalhei com... Eu fiz a CLI da parada em Python. Os caras, não... Então, tipo, tinha um software que era em PHP, que era para poder controlar via browser, interface gráfica, e eu fiz a interface de linha de comando. E só que não adiantou nada porque os caras o projeto não foi para frente. Tipo, era muito mal gerido e tal, e aí fiquei quase 10 meses no projeto lá e não rolou, cara. Mas legal, cara. E aí Python 2012, aí você começou a programar e tal, e aí de repente você virou um startupeiro, é isso ou não? Tem alguma coisa antes aí no meio do caminho? Cara, foi... Não, tem alguma coisa, tipo... durante a faculdade eu fui aquele cara bem promíscuo em estágio, tá? Porque estágio pode olhar lá, meu LinkedIn é meio queimado nesse sentido, e eu recebi crítica pra caramba, sei lá, em vários processos, tipo, por que você pulou? Mas era estágio, mas por quê? Porque estágio? Eu falei, porque estágio não tem que ter compromisso eu tenho que ter compromisso com uma descoberta, estágio? Eu tô fazendo a faculdade, eu quero ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque dentro da área de embarcada eu fui para vários nichos, né? Peguei a parte mais de hardware, depois quebrei a cara na parte de processamento de sinal digital, então fui para uma empresa que produzia aparelho aditivo, cara. Então, tipo, eu tinha que escovar bit MATLAB para refinar o algoritmo, cara. Eu aprendi.
Pois foi bacana, porque bem na época eu estava fazendo uma matéria disso na faculdade, então eu estava muito safo, assim, porque eu aprendi muito mais no estágio do que na disciplina, sabe? Então, eu fui bem nas provas, eu consegui fazer os exercícios práticos de laboratório, tudo, porque, porra, eu tinha que estar no sangue isso no trabalho, né? Mas Sim. foi uma surra boa, assim, porra, apanhei em 6 meses, cara. Até que o cara sentou comigo e falou, ó, cara, eu acho que não é tua área. Eu falei, não, que bom, cara, que bom que você tá me ajudando com isso. E aí eu acabei, foi de comum senso, assim, que eu larguei o estágio, assim, cara. Eu falei, deixa quieto, vou... A parte de... Eu gosto muito de áudio, sempre fui muito ligado, assim, eu já fui músico no passado, enfim, também já tive um pequeno estúdio em casa, de pré-produção, então eu sempre fui muito ligado, antenado em áudio, meu ouvido é bem chato para algumas coisas, então eu tentei para a parte mais de engenharia disso aí, acabei quebrando a cara, mas até chegar ao startupeiro, cara, então eu fui trilhando uma jornada ali do embarcado, e aí eu terminei a faculdade e tinha uma pós em desenvolvimento de produtos eletrônicos. Eu queria fazer, na realidade, uma pós de embarcada, né? Mas só tinha o TFPR do Paraná. Falei, eu não vou mudar para o Paraná para fazer essa parada. E aí continuei no IFSC, só que fui para o campus do centro, de Florianópolis. E lá fui fazer essa pós-graduação. E lá eu não tinha nem projeto ainda meio definido e tal. E acabei que eu encontrei o meu futuro sócio lá. Ele já tinha um projeto dele rodando, que era fazer micromedição de consumo de água, só que ele não era remoto. Ele fazia o hardwarezinho lá para Arduino Escambau, plugava lá o medidor de fluxo de água onde quisesse dentro da residência, enfim, ou da edificação, e ele vendia esses equipamentos para a universidade fazer pesquisa, para várias universidades. A Universidade da Bahia, de Distrito Federal, aqui da UFSC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, só que os caras estavam pedindo, os pesquisadores, né, porque estavam pedindo acesso remoto, então e era gravar tudo num cartão de SD. Então eu conheci ele, achei o projeto maneiro, cara, e a gente foi desenvolver o projeto de conclusão da pós, eu e eu fiquei responsável pela parte de IoT do projeto, ele ficou responsável pela parte de eletrônica, e no final do projeto a gente falou, vamos tocar esse negócio junto. Daí aí que eu virei startupeiro. Nessa época eu estava na Intelbras, que pelo menos na época era líder de mercado de telecom, era uma baita empresa para ter no currículo. Você ainda era técnico de telecom, então, antes? Não, nessa época eu já estava formado. Mas você estava trabalhando como técnico de telecom, ou você já estava programando profissionalmente? Não, eu já estava programando. Eu já estava programando profissionalmente. Isso, eu já estava programando. Eu estava trabalhando num projeto bem bacana lá de centrais de pequeno porte, embarcado ainda, programando em C++. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tinha uma grana guardada. Eu falei, se ficar eu e ele no meio período aí, o negócio não vai. Então me joguei de cabeça. Fui bem inocente, mas foi legal. Fui inocente, me joguei de cabeça. Larguei a Intelbras, o pessoal ficou ainda assim, né? Os figurão lá da Intelbras, os engenheiros lá de 20, 30 anos, o cara largou, vai prender, não sei o que, pô, que legal. Ainda eu lembro na época que eu recebi até uma proposta de um laboratório bem pica da UFSC, de embarcado. O cara queria ir lá dentro, mas eu falei, não, se é pra eu fazer a parada, então me jogo de cabeça e faço, porque senão eu vou ficar num lance de um pé aqui, outro lá, e não é diferente. Eu fiquei nessa jornada, cara, 3 anos. Final das contas, a gente acabou desenvolvendo um protótipo desses sensores. A gente chegou a correr... Cara, então tanta loucura. Tipo, o que eu menos fiz foi a parte técnica. Mas os 3 primeiros meses eu fiquei desenvolvendo o protótipo. Aí depois eu falei, cara, preciso entender como vende. Então fui procurar curso de venda, curso de marketing. E aí a gente participou, deixa eu ver, foi do... Pô, tinha um programa aí em São Paulo, cara. Não. Esqueci o nome agora. Case? Acelere Startup, eu acho que... Não, Acelere Startup, não tinha um negocinho em São Paulo? Eu acho que é da... Qual é o nome daquele órgão que tinha botaram um pato lá na frente, inflável? Fiesp. Esqueci o nome da... Fiesp. Isso foi um programa, acho que Acelere Startup da Fiesp. Uhum. A gente participou. Chegamos até as cabeças ali, mas não ganhamos. A gente participou também um lance da FIAP, que era desafio de água lá, de projeto que tivesse como é que tivesse um apelo na parte de economia de água. Aí quem ganhou foi uma
Eu cheguei até as cabeças também, até finalzinho ali, mas quem ganhou foi uma startup que chama AgroSmart. AgroSmart. Não Os sei se caras tu conhece. estão no É mercado, bem. conheço. Eles estão no mercado ainda? Sim. Então, cara, eles estão bem pra caramba, estão começando a pegar porte, eles foram uma das primeiras startups assim da parte de tech para agro, né, que conseguiu alavancar. Quem ganhava ia lá para aquele. Putz, é um campus de estudo dentro da NASA, esqueci o nome agora. Singularity? Ah, isso, quem ganhava ia para Singularity, a menina foi que ganhou, Que legal. a Camila, acho que é a Camila. Então foi bem maneiro, assim, a gente fez várias coisas, assim, e acabou que na metade do projeto, num desses lances de conseguir investimento e tal, eu lembro que eu fui para um bootcamp em Rio Grande do Sul, e aí chegando lá a gente passou por uma sabatina de pitch com o investidor, e cara, no final dessa sabatina de pitch eu recebi um feedback do investidor que eu fiquei muito puto, cara. O cara meteu assim, que esse negócio aí, vocês estão tentando fazer hardware e software, no Brasil isso não vai, que não sei o quê. E o cara era de outro mercado, eu fiquei puto, esse cara não entende porcaria nenhuma, o cara nem é do mercado de tecnologia, pô. E aí eu fiquei puto, cara, mas eu fiquei puto, eu voltei no avião assim, puto. Falei, cara, beleza, hardware é pica fazer no Brasil, é difícil, então vamos ter que arrumar alguma coisa que resolva o problema que o hardware seja commodity. Eu vim fritando cabeçote, cheguei em casa, liguei pro meu sócio e falei, cara, vamos largar a parada de água, a água é foda, é difícil de fazer, hardware, isso aqui, vamos medir energia, cara. E o commodity vai ser o quê? O celular, cara. O maluco vai fazer o quê? Vai abrir um app, abrir o celular, vai escanear o QR Code da conta e a gente vai começar a acompanhar o consumo do cara e vamos premiar o cara. Então, tem uma loucura assim, começou com o QR Code. E aí que nasceu o Pag Verde, cara. E a gente foi desenvolvendo a ideia, enfim. Depois de uns 6 meses eu eu fiz uma landing page, né? E botei uma página lá de isca e comecei a captar. Num dessas eu captei um cara de São Paulo que já tinha feito o projeto dele de mestrado baseado nisso. E a gente conversou, ele virou sócio, cara. Então ele acabou assumindo o braço comercial da startup em São Paulo. É o Eider Berlin, que hoje ele passou pela PicPay e hoje ele está numa empresa de solar também. O Eider Berlin, gente boa pra caramba, baiano, ponta firme pra caramba. E aí a gente começou a desenvolver essa parada. E aí uma coisa bem curiosa que a gente começou a refinar, enfim, e aí a gente pegou e fez um MVPzão mesmo, bem MVPzão, que basicamente o que era, cara? Era uma página de captura, então a gente pegava a galera que iria participar do programa, e aí a gente primeiro pegou o estado de Santa Catarina, né, que tinha uma operadora majoritariamente que operava aqui no mercado de energia, né, energia residencial. Então a gente começou com a planilha de Excel e começou a acompanhar o consumo da galera e ia acompanhando a planilha de Excel e para todo mundo parecia que era um sistema, mas a gente mandava e-mail, então toda a interação era por e-mail. Tipo, tu cadastrava, preenchia o formulário para cadastrar, a gente pegava esses dados, eu validava lá no site da operadora de energia e a partir daí eu começava a acompanhar o consumo. A gente começou com 30 cabeças e foi indo, aí chegou um ponto que, cara, levava 3 dias para acompanhar o consumo mensal de todo mundo. Eu falei, quer saber? Eu fiz um crawlerzinho em Python, com Scrap, e aí a gente conseguiu atender mais de 200 pessoas. E ainda assim continuou, tá? A única coisa de software que tinha era o Scrap, que ia uma vez por semana só atualizando o consumo da galera, e validando e trazendo. E aí a gente foi chamando a atenção, toda a mídia aqui local começou a fazer matéria com a gente e tal, e a gente foi além da mídia local, a gente foi para Cidades e Soluções da Globo News, e a gente participou também de um programa de premiação de aplicativo sustentável da PepsiCo, chamado Eco Challenge, que é na América Latina, e mais curioso, a gente ganhou esse cara, a gente foi para Santo Domingos lá fazer a finaleira, e não tinha nem app, tá? Era só uma planilha de Excel e e-mail, só isso, e aí a gente conseguiu validar toda o lance, tipo, o que é recompensa que o usuário... Que era um programa como se fosse de milhagem, mas era baseado em recompensa. Então, por exemplo, se tu batesse uma meta lá de consumo mensal, né, tu ganhava pontos e tu trocava por benefícios. E a gente também dava semanalmente dicas. Não era aquela dica, tipo, burra, né? Desliga o negócio da tomada. Não, um exemplo de dica que a gente dava inteligente é tipo assim, pô, teu ar-condicionado tem programação de timer?
Então faz o seguinte, cara, 1 hora antes de tu acordar, ou meia hora antes, programa para desligar. Imagina, todo dia, meia horinha que ele não fica operando, pô, no mês dá uma economia boa. Então a gente conseguiu coletar toda a informação para a gente conseguir fazer o nosso primeiro software, né? E na época ainda não programava para web, então a gente contratou uma empresa. Se estiver falando, pode me interromper, tá? Não, toca aí, tá legal pra caramba. E aí a gente pegou e contratou uma empresa de São Paulo, e aí eu queria que fosse feito em Python, só que os caras dominavam C# e .NET, então acabou sendo feito nisso, eu acabei tendo que estudar para manter, que eu quero o CTO da parada. E só CTO programador, né? Não tinha, o time era pequeno, era Head de tecnologia. Head de tecnologia, eu de tecnologia, um outro brother, outro parceiro, outro sócio de marketing e o outro de comercial e pau na máquina, né? Uhum. Então, tive que estudar .NET, lá gostei, achei bacana a parte web. Só que daí que aconteceu que esse sócio de São Paulo, ele começou a ter problema de saúde, estresse e tal. E basicamente o que rolou foi que ele saiu fora da startup. O que rolou, cara, foi que a gente estava tinha sido entregue, né, esse MVP da empresa que a gente tinha contratado. Então a gente começou a migrar a galera do e-mail para a plataforma e a gente começou a buscar parcerias. E ele começou a conectar com americanas, que ele estava em São Paulo. Então, né, São Paulo aí é quente, né? Tem contato com tudo. A gente tinha falado com uma galera. Ele era um cara bem articulado, tá? Bem articulado com startup, com o meio do startupismo aí de São Paulo. Só que o cara, esse sócio nosso, teve um estresse danado, ele foi parar no hospital, cara, vou largar essa parada. E aí no que ele largou, ficou só eu e outro sócio, eu comecei a questionar, eu já tava, sei lá, 3 anos que eu não tinha feito dívida, mas eu tinha vendido guitarra, tinha feito freelancer, ainda morava com a minha mãe ainda, e na realidade eu tinha recém ido morar com a minha namorada, na época, hoje minha esposa, Maíra, então tava meio complicado de grana, eu falei, cara, quer saber, eu vou largar essa parada. Esse sócio que ficou ainda, ele tava bem assim, não, cara, vai dar certo, vamos conseguir investidor. A gente chegou até a participar de rodada de aceleração, assim, não vou falar o nome das aceleradoras, mas a gente viu como é que funcionava o negócio de contrato, de valuation. Sim. Cara, como é que eu posso dizer, cara? Foi bom que eu consegui ver o que é de verdade, o que é de mentira, como é que funciona o negócio. Essa é uma das perguntas que eu tinha, né? Vocês não chegaram a ser investidos, né? Foi daí que vocês acabaram não seguindo com o projeto, né? Quais foram os aprendizados que você tirou dessa fase startupeira sua? Cara, um deles é que antes de você ter chamar alguém para ser sócio, por favor, trabalhe com essa pessoa. Sim. Conviva mais com essa pessoa. Contrate ela, enfim, não chame ela como sócio de primeira, assim. Deixa ela trabalhar, deixa vocês têm sinergia, se vocês pensam mais ou menos parecido, né? Se tem uma questão de ideais assim muito próximos, e veja como é que ela trabalha, como é que ela gera valor. Porque, cara, não lembro quem foi que eu ouvi falar que, tipo, quando for fazer contrato de sociedade, faça pensando no rompimento do contrato, cara, que pode dar dor de cabeça. Com esse sócio não deu um pouquinho, na realidade não foi com ele, foi com os outros sócios que estavam desconfiando que ele estava engatilhado com alguma outra startup, alguma outra empresa, sabe? E aí, como eu tinha mais contato com ele do que os outros sócios, né? Porque éramos eu e ele que estávamos full time no projeto, na startup. Eu tinha muito contato com ele. Eu saquei que ele não fez de má índole, ele não saiu para sacanear, sim, sabe? Então ficou um pouco desse ranço assim, dos outros sócios na startup, né? Daí eu falei, cara, então esse foi um aprendizado. Então trabalhe antes de chamar um cara para ser teu sócio. Trabalhe com ele. Enfim, contrate como freelancer, seja o que for, veja o cara trabalhando, veja como é que ele reage aos problemas, aos pepinos, enfim, para você ter noção que é tipo um casamento, cara. Só que é só a parte ruim, né? Sim. Porque você não vai beijar na boca nem transar, né? Exatamente, essa é a questão. Em questão de mercado, de tecnologia, de programação, você aprendeu alguma coisa também? Você acha que teve? Cara,
foi o período assim, que eu menos programei, de fato, que eu fiquei imergido no mercado de tecnologia, mas eu vi bastante panelinha na parte do startupismo, pelo menos aqui na Grande Florianópolis eu vi uma panelinha muito grande, muita gente papuda pra caramba, cara, então eu vi bastante empreendedor de palco, bastante. Eu acabei também sendo, de certa forma, eu vivi um pouco, não é que eu vivi sendo empreendedor de palco, mas porque eu não dava palestra nem nada, mas né, eu não vendia nada, não vendia um sucesso e tal. Um sucesso mas que eu não chegou fiz. A ganhar uma mas fama eu vi bastante. meio que sem ter construído, sem ter avançado, digamos assim, é mais ou menos isso? Não foi uma fama, foi um pouquinho na faculdade. Eu cheguei lá a dar uma palestra lá de empreendedorismo na faculdade. Entendi. Foi isso que eu fiz só. A única coisa que. Mas eu vivi muito o canto da sereia, tá? Eu fui bem hipnotizado pelo cantinho da sereia. Entendi. Saca? Até a minha. Eu até falei, cara, se eu tivesse que assim, um pouquinho antes de a gente lançar esse MVP, eu já tinha tido um contato com o Henrique. Não, com o Henrique Baixo, não com o projeto dele, mas eu tinha conhecido a dinâmica. Na realidade, eu cheguei a ter ele por causa do Osvaldo, que é um amigão dele, que infelizmente já não está mais aqui entre a gente, mas o Osvaldo, eu tinha participado de um curso do Osvaldo, e aí quando eu encontrei o Henrique na internet, eu falei, olha, o Osvaldo da programação, né, que trabalhar com negócios distribuídos e tal, e aí eu tinha falado para a Maíra, né, minha esposa, namorada na época, eu falei, cara, que vontade de fazer assim, eu te presto dinheiro, faz, porque, pô, eu falei, cara, eu vou aprender web, vou conseguir fazer sistema pra gente, não sei o que ele faz. Cara, por que eu não fiz? Porque eu ia tomar uma na lata do Henrique já logo de cara, e provavelmente com um mês de Rap the Jungle eu já teria chutado o balde da startup, já teria colocado dinheiro no bolso, sabe? Uhum. Ou ia ser o vai ou racha. Porque eu lembro que a gente se conheceu em 2018, né? Minto, a gente se conheceu na Python Brasil em 2017, mas a gente pegou mais amizade na Python Sudeste de 2018, que foi aqui em São Paulo, né? Foi. São Paulo. E eu lembro que naquela época você não estava no curso do Henrique ainda, né? Não, já estava. Você já estava? Eu tinha... Já tinha. Eu entrei no curso. Quando a gente foi na Python Brasil, eu já estava no curso. Eu lembro que a gente estava lá, a gente estava batendo papo, eu lembro até hoje. A gente estava num café ali fora, era na Bandtech aqui em São Paulo. A gente estava num café ali fora, e na lateral ali do prédio. E aí você falou para mim quanto você ganhava. E eu falei, porra, Marcelão, dá pra você ganhar muito mais, cara, pelo amor de Deus, né? Aí tipo, eu lembro que você ficou meio... Constrangido, né? Acho que não foi constrangido, mas eu lembro que tipo, o que eu falei ali te marcou, de, tipo assim, de tipo, puta, acho que ele tem razão, sabe? Foi alguma coisa nessa linha. Aí a gente começou, aí depois disso, eu lembro que você entrou num processo de testar o mercado, Sim, foi. Frente, né? Eu saí da startup, e aí eu comecei a testar o mercado pra caramba, e aí eu comecei a me... Né, você tava na startup nessa época ainda, né? 2015? Não tava, já tinha saído. Aí teve um ultimato da minha namorada, né, que morava com ela, da Maíra, hoje minha esposa, ela falou, você tem até, eu tinha pensado até março do ano seguinte pra conseguir um trampo, ela assim, não, até dezembro, se não conseguir, volta pra casa da sua mãe. Falei, nada como uma mulher, né, pra empurrar um homem pra frente. Isso, exatamente. Aí, cara, eu fui que nem um desesperado. Aí eu tava cansado de vender currículo, eu falei, cara, quer saber? Eu era meio zoeiro, assim, eu sempre peguei sotaque fácil, acabei descobrindo que eu tenho essa habilidade de, sem querer, se eu começar a falar muito com um cara paulistano, se eu ficar muito tempo falando contigo, eu já começo a puxar sotaque do paulista, carioca, mineiro, e assim vai. Então eu zoava de imitar minha mãe, eu fui lá, peguei o óculos da minha mãe, comprei uma peruca, botei uma roupa da minha esposa e comecei a brincar de fazer auto-entrevista, né? Tipo, Marília Gabriela. E aí eu fiz o vídeo de auto-entrevista de 7 minutos e botei Facebook, o escambau. E, cara, foi bem bacana. Por conta disso, eu consegui um contato como um freelancer por uma startup. E aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de Python. Isso foi em dezembro de 2000 e... Tô na dúvida se foi 15 ou 16, mas foi em dezembro do ano agora, que eu não lembro qual foi, tô na dúvida. Mas eu comecei a trabalhar, e aí foi tipo bem certinho, cara, foi dia 20 que eu comecei a trabalhar. Eu tinha até até o final do mês de dezembro pra
arrumar um trampo, senão eu ia voltar pra casa da minha mãe. Aham. Daí eu falei, não, pra casa da mãe não dá, né, cara? Sim. Nem sei se o relacionamento talvez fosse continuar se isso rolasse, Exato. né? Porque é complicado. Mas foi daí que eu comecei, daí, cara. Eu larguei o mercado, eu larguei a startup pro mercado. Aí eu acho que foi no ano seguinte, comecei em dezembro, no ano seguinte, ali por março, acho que eu comecei a fazer o Filho de Django, por aí. Entendi. Aí, beleza. Aí você começou Você entrou no Welcome to the Jungle, a gente se conheceu, a gente se aproximou lá, né? A gente teve alguns outros eventos depois disso. A gente chegou aí no casamento do Augusto junto, que foi um puto evento legal e tal. Mas antes disso, você pegou e falou assim, não, beleza, agora eu quero trabalhar pra gringa. E aí, como que foi esse processo de você buscar a sua primeira vaga no exterior? Exterior, show de bola. Cara, eu tava numa empresa uma startup de financeiro, né? Eu já tava procurando no Brasil primeiro e tava difícil de encontrar alguma coisa. Eu falei, cara, quer saber? Eu desenrolo no inglês aqui, eu vi que já tinha tido contato com algumas pessoas do Welcome to the Jungle e tal, trabalhando remoto pra gringa. Eu falei, pô, é legal, hein? Dólar, pá. Então eu comecei esse processo de aplicar muito pra vaga, conversei. Eu lembro que eu conversei com o Guto, né? Porque ele trabalhava na Brightcore, eu acho que é. Acho que é Na Brightcore. O Guto, pra quem não sabe, é o Augusto Goulart, que a gente já entrevistou aqui Augusto também. Goulart. Cara, eu lembro que foi um processo de autossabotagem. Eu tinha tentado, sei lá, umas 3 vezes fazer o projeto lá, que era Full Stack Vue.js com Django. E eu parava, eu começava, eu parava. E continuei aplicando, cara. Aplicando. E aí eu lembro, essa primeira vaga surgiu, que é muito louco, cara. As 3 oportunidades para trabalhar na gringa surgiram da comunidade, de grupo de amigos. Não foi de LinkedIn. Isso é muito louco, para tu ver como, Sim. Às vezes, uma indicação de um amigo e como, não só network, mas como a comunidade que eu digo, não é só como que vai além da comunidade, mas como tu aproximar das pessoas que tu que faz o que tu quer fazer e conversar e trocar real e abrir o jogo e abrir o coração e ser sincero e tal, como isso tem valor, como a gente se conecta com as pessoas, né? Então eu lembro que eu envio no fórum do Welcome to the Jungle um cara que era camarada do Henrique, botou assim, a vaga para empresa de Portugal, assim, assado, é um estúdio de desenvolvimento, de startup e tal. E cara, eu fui, só que antes eu tinha feito o processo seletivo da Price com o Renzo. Sim. Nervosão pra caramba, fiz o processo. Ainda de entrevista técnica rolou um Fizbuzz, cara. E eu travadaço, rodei no Fizbuzz, cara. Fiquei puto. Pra quem não sabe, o Fizbuzz, só pra explicar, né? O que é o Fizbuzz? O Fizbuzz é um software, né? É um software, não, é um jogo, né? Se eu não me engano, um jogo americano, eu acho. Que você tem que colocar. Você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, em todo múltiplo de 3, você fala. Você imprime FIS. E em todo múltiplo de 3 e 5, você imprime Fizbuzz. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? É isso. Todo múltiplo de 3 você imprime FIS, todo múltiplo de 5 é Buzz, e o múltiplo de 3 e 5 é Fizbuzz. Eu acho que é isso, não é? Exatamente. Então você imprime o número. Então, por exemplo, 1, você vai imprimir 1. 2, você vai imprimir 2. O 3, ele é múltiplo de 3, então você vai imprimir FIS. Isso. O 4, você imprime o 4. O 5, ele é múltiplo de 5, então você imprime Buzz. Aí 6, você imprime o FIS, porque ele é múltiplo de 3. 7, você imprime 7. 8, você imprime 8. 9, você imprime FIS, porque ele é múltiplo de 3. 10, você imprime Fizbuzz, porque ele é múltiplo... Não, 10 não, perdão. 10, você imprime Buzz. Aí depois 11... no FIS, 12. 13... É 15, né? Isso, 12... Isso. Aí 13, no 12 é FIS... 13, 14 é normal e 15 é Fizbuzz. Então, enfim, vocês viram que é simples. É simples, né? É uma lógica simples, mas você vê que tem você precisa prestar atenção direitinho, né? E aí você rodou por causa do nervosismo. Rodei. E aí eu peguei, quer saber, eu vou começar a estudar essa porcaria. Aí comecei a estudar várias outras coisas. Eu lembro que na época o Python Pro tava voltando, assim, começando a voltar.
E eu sem grana, daí o Renzo fez assim, tipo, ó, cara, eu tenho aqui o curso eu falei, e aquele curso lá na Udemy que tem ainda, que era o de preparando para o mercado, né, para trabalhar na gringa, alguma coisa assim. Tu tem ele assim, não, cara, eu fiz um teste lá na Udemy, mas eu tô trazendo ele pro Python Pro, mas ainda não fiz a migração, tá lá no meu Drive. Tu quer acesso, eu te dou, e depois, quando tu conseguir um trampo, tu me paga. Eu, tá bom, porra, brigadão, cara. E aí eu comecei a cair matando, estudando algoritmo e tal. E aí para essa empresa... Aí você estudou, né, desculpa te cortar, nessa época você estudou... você lembra os cursos que era? Era um... Foi o Preparando para Vaga na Gringa, alguma coisa assim o nome. Era o curso de entrevistas técnicas para gringa. Para gringa eu fiz esse cara. O Renzo disponibilizou, não tinha grana. O Renzo disponibilizou, falou, cara, faz, quando tu arrumar uma vaga, tu me paga quando tu puder, nas vezes que puder. O Renzo foi bem assim... Hoje em dia quem tem acesso à comunidade DevPro tem acesso a esse curso. Eu tenho a comunidade... eu tô na comunidade DevPro e eu acesso lá. O Marcelão é um membro da comunidade, inclusive. Inclusive. Então eu fiz ele cair matando e comecei a aplicar para um monte de vaga, cara. Muita vaga. Só que o mercado não estava tão aquecido assim. E naquela época era um pouquinho mais. Eles exigiam um pouquinho mais do inglês. Mas eu conseguia me comunicar e aí foi para essa empresa de Portugal. Tive entrevista com português. E, cara, na hora que. Assim, tipo, teve entrevista normal e aí teve o teste técnico, assim, whiteboard, né? Ao vivo ali, live, né? E aí, quando eu vi que caiu o Fishbuzz, eu quase ri na cara do cara, né? Falei, porra. Aí zerei, né, cara? Zerei o Fishbuzz. Assim, o cara falou, cara, isso é o melhor. Eu era o segundo ou terceiro cara que ele tava entrevistando. Ele falou, mas, cara, esse foi o melhor Fishbuzz que eu já vi. Tu fez até melhor do que eu faria. Deu, caraca, zerei o Fishbuzz, cara, nem acredito. E sim, por conta de um Fishbuzz que eu tive a minha primeira vaga pra gringa, cara. Aí, sua primeira decepção e a sua primeira vaga pra gringa. Tu vê, né? Tu vê, galera? Então, fica o aprendizado aqui que às vezes eu sei que rola frustração, tá? Assim, racionalmente o cara fala, não, vamos aprender com erro, mas não é fácil, às vezes, você olhar, assim, levar esse tapa na cara, falei, puta, mano, não acredito, é um bagulho tão simples, como é que eu rodei nessa parada? Mas essa raiva que rolou me deu gás pra falar, deixa eu matar esse curso aqui que o Renzo me deu acesso. E assim que eu comecei a trabalhar na gringa, eu já peguei e já comprei o Python Pro inteiro. Na época era um modelo um pouquinho diferente, era um valor único que você investia, tinha acesso, enfim, agora é um pouco diferente, mas eu fui lá e já chamei o Renzo, caralho, você já conseguiu, cara? Consegui, cara, tá aqui, muito obrigado, e tá aqui o curso, eu vou comprar com... Não tem pressa não, vou pagar à vista, cara, vou comprar com todo orgulho, assim, com toda gratidão, porque, pô, foi o que me ajudou, saca? Se não fosse isso, talvez eu teria rodado, sabe? Então foi assim que eu consegui minha primeira vaga de Bush. Aí você conseguiu sua primeira vaga na gringa, isso era 2019? 18, não, foi 18, foi outubro de 2018. 18. Beleza, ainda nem tinha esse hype, né, de trabalhar na gringa. Não. Eu lembro que o Augusto tava começando na Brightcore, né, ele devia ter um ano de gringa, mais ou menos, tal. Aí beleza, aí você ficou um tempo lá, tal. Aí você acabou trocando para High Velocity no meio Isso. Troquei para High Velocity. Essa vaga, como que você conseguiu seu emprego na High Velocity? Cara, de novo, amigos e comunidade. Na realidade, foi o Davinir, que já esteve aqui no podcast, né? Que já foi entrevistado no podcast. Foi entrevistado. O Davinir foi lá e botou lá nos grupos de Telegram, acho que foi do Python Pro e foi do WTTD. Botou, galera, High Velocity, assim assado. Eu falei, pô, por que não? Eu já tava meio de saco cheio nessa empresa de Portugal, enfim. Mas foi bacana lá, porque eu acabei trabalhando numa rede social, que hoje é concorrente do TikTok, que é o Triller. A stack dele de back-end toda feita em Python, Flaskzão comendo solto, enfim. Foi muito bacana. A High Velocity, ela era uma consultoria que prestava serviço para outras empresas, é isso? Essa de Portugal era uma consultoria que tinha várias startups e eu acabei trabalhando... não, você aprendeu isso, você trabalhou nessa concorrente na de Portugal. Na de Portugal, isso. Foi antes da High Velocity. Então, a High Velocity é uma empresa americana que faz o quê mesmo? Eles fazem Bare Metal Service, como é que eu posso dizer? Muito parecido com a Amazon, mas o diferencial que a Amazon vende ainda é VPS, vende servidores virtualizados. A High Velocity também pode comprar servidor virtualizado, mas o carro-chefe deles tu compra acesso ao servidor inteiro teu. Isso que é um Bare Metal Service. Entende? Então tem tipo grandes empresas, por exemplo, acho que a Disney roda toda a infra deles dentro da High Velocity, o Disney Plus, eu acho que a Universal, eu acho que também roda.
a Revelocity tem uns clientes bem grandes, cara. Então, o que eles fazem é isso. E no momento da Revelocity, que eles estavam precisando, eles estavam migrando, construindo a API aberta deles, ia servir tanto para o novo dashboard do serviço deles, também quanto para os clientes fazerem integrações, né? Então, eles estavam precisando crescer rápido. A API, quando eu cheguei, acho que a API só tinha 3 ou 4 endpoints, ainda não estava pública, mas eles precisavam construir a entrega mínima da API para poder, sobre todos os endpoints necessários, para sim tornar ele público. Então, nessa daí, foi bem interessante que o Davini eu conversei com o Davini, ele me indicou, troquei uma ideia super massa com o Zeke, que é o manager lá, um dos melhores managers que eu já tive, assim, foi muito bom, ele é um cara muito, muito bom. E aí, o curioso é que no processo, cara, de teste técnico, eu quase desisti, cara. Eu lembro que... Foi muito curioso isso, eu lembro que teve aqueles desafiozinhos técnicos que ele deu pra fazer em casa, não foi nem ao vivo, né? Faz aí, entrega em tal dia. Tipo Fizzbuzz? Não era Fizzbuzz, mas tinha algumas coisas bem simplesinhas, mas eu tava penando, cara, no jogo da vida. Lembra daquele algoritmo de jogo da vida? Que é das células. Tu verifica se tipo, tu recebe uma condição inicial e aí precisa ver se a célula do vizinha ela tá viva e se as vizinhas estão vivas, acontece tal coisa. Se tá morta, acontece tal coisa. Aí tem um esquema de... É um joguinho da vida, é um algoritmo bem conhecido. Na realidade, depois eu acabei vendo que esse lance de você procurar nas células dentro de um array e tal, é um algoritmo que ele é muito utilizado para fazer... como é que eu posso dizer? Processamento de imagem quando você quer pegar contorno, né? Você quer fazer filtro de contorno de objetos, enfim, esse algoritmo utilizado. E aí, cara, eu penei, assim, eu quase desisti, porque bem assim, quando eu comecei a fazer, eu vi que outro cara tinha sido contratado, e aí eu falei, puta, é uma vaga só. Aí conversei com o Davini, ele conversou comigo, falei, não, cara, vai. Aí eu peguei, não entreguei esse cara, mas escrevi no e-mail, olha, eu não entreguei, mas eu sei mais ou menos como fazer, só não deu tempo no prazo que você me deu. Mas se quiser, eu posso trabalhar uma semana contigo aí pra ver qual é que é na faixa. Né, eu me predispus, ele disse, não, cara, faz o seguinte, ele me respondeu, né, o manager, me manda a solução que tu criou aí, eu descrevi o algoritmo que eu tinha pensado para ele, então me manda a solução que tu criou aí e a gente avalia. Aí nessa daí ele olhou, gostou, e eu fui pra entrevista, segunda parte da entrevista técnica, e aí é muito inocente, cara, muito inocente dessa parte aí. Eu peguei e falei assim, né, ele, mais alguma dúvida? Ele assim, como é que funciona o negócio de PTO? Eu falei, pô, nem fui contratado, o cara já quer saber como é que funciona a folga, pô. Puta, foi inocente pra caralho. Porra, o Davi ficou vermelho, cara, ele tava na call da entrevista, ficou vermelho. Aí depois acabou a call e me chamou, porra, Marcelão, que bola fora, cara. Isso só se pergunta depois que tu recebe a offer, né, quando tu te deu uma oferta, aí tu vai conversar desses detalhes. Fala, pô, o cara perguntou se eu tinha dúvida, eu tinha, né? Queria saber como é que funcionava, pô, bem inocente, foi muito interessante. Mas lá eu fiquei então essa já é uma dica, desculpa te cortar, essa já é uma dica. Nunca, quando você estiver fazendo o seu processo seletivo, quando você estiver fazendo, buscando aí a sua primeira vaga, só pergunte de folga, só pergunte de feriado, se vai emendar feriado, como funciona férias e tal. Depois que você receber a oferta de trabalho. Não pergunte antes, que isso pega mal. Pega mal, principalmente pros americanos, cara. Os americanos pegam muito mal mesmo. Mas foi um processo bem bacana, assim, eu tava tentando, eu tinha feito nessa época, eu tinha até feito um funil até de vagas baseado naquele vídeo do Guto, né, que ele deu lá na Python Sudeste que a gente tava, lembra aquela palestra? Sim, que eu fiz um funil de vagas nessa época, eu tinha feito 14 aplicações e tinha, se eu não me engano, das 14 eu fui chamado para 4 ou 5, inclusive a Revelocity, e depois eu entrei para a Revelocity, então foram 14 vagas que eu apliquei, não apliquei muito, mas para conseguir o primeiro sim, né? Um sim, né? Porque a gente só precisa de um sim, né? Exato. Quem é vaidoso vai querer receber sim de uma galera, mas na real é um sim que a gente precisa. Então foi assim que eu consegui. Aí você conseguiu, apesar da bola fora, você conseguiu. Consegui, cara, consegui, apesar da bola fora. Aí você ficou um tempo lá na Revelocity. Aí você acabou saindo da Revelocity e foi agora, pra gente entrar aí no assunto
da headline, né? Ah, Da headline, do título. ah. Você acabou, beleza, você se desligou da High Velocity agora e falou, beleza, vou testar o mercado de novo. Uhum. E aí conta pra gente como que foi o processo e principalmente quais foram os aprendizados de você fazer isso, mesmo depois de tendo quase 20 anos de carreira, né? Sim, Então, sim. é bom deixar claro que, eu tô começando, tal, e eu vou ter que fazer 50... Meu amigo, o Marcelão tá há 17 anos e tá testando o mercado ainda, você entendeu? Então, assim, a gente sabe que o processo dá certo, a gente sabe que o Marcelão já passou por esse processo algumas vezes e ele conseguiu fazer funcionar. Então explica pra gente, Marcelão, como que foi o processo e principalmente os seus aprendizados em testar o mercado depois de ter toda essa experiência, toda essa bagagem, já ter passado pelo caminho outras vezes. Como que foi dessa vez, cara? Até um pouco antes de eu sair da High Velocity de fato, né, de a gente ter encerrado o contrato, eu já estava testando, só que eu estava testando uma maneira bem suave, assim, então eu não aplicava muito, eu tinha feito, sei lá, uns 13 processos, 13 entrevistas, isso foi uns 2 meses e meio antes de eu ter saído da High Velocity, né, de um contrato assim, encerrado. Aí quando eu saí, eu falei, cara, beleza, agora a minha profissão vai ser aplicar para vaga, cara. Eu só tenho 2 coisas para fazer, bicho. Aplicar para vaga, 3 na realidade, aplicar para vaga, aí gerenciar agendas de entrevistas e tal, e a terceira é estudar, me preparar, porque assim, eu não foquei em empresa americana só, mas eu foquei no básico, que é o quê? Quase toda vaga, principalmente de empresas dos Estados Unidos, vai pedir análise de algoritmos. É batata. Certo. Então aqueles desafios técnicos que te pedem para você resolver e fazer análise de algoritmo, entender a complexidade que você está fazendo e tentar propor uma melhor solução. Então eu me dividia no meu dia, era 8 horas, era o meu trabalho, essa era a real, era o meu trabalho. Então, cara, o que me ajudou bastante, primeira dica, a LinkedIn, porque eu apliquei para mais de 100 vagas. Eu tive, se eu não me engano, foram 32 entrevistas. Essas 32 teve, eu não lembro agora de cabeça ao certo, mas teve algumas que eu rodei na parte da primeira entrevista, que é aquela entrevista de fit cultural, entender a pessoa, se tem sinergia com um negócio, com startup ou não. Mas assim, essa daí eu acho que eu rodei, foram 4 ou 5. O resto eu rodei tudo em teste técnico. Eu parava tudo na entrevista técnica, cara. Tudo em entrevista técnica. Então, certo. A primeira dica, assim, é LinkedIn, porque o que o LinkedIn faz? Ele tem uma parada que chama de aplicação simplificada, né? Ou Easy Apply. Então, essas aí, na hora de filtrar o LinkedIn, eu só filtrava para esses caras. Por quê? Esse cara, tu já envia o teu currículo pro LinkedIn e já fica lá salvo. Então, quando tem o Easy Apply, cara, geralmente é 2 cliques, no máximo o que vai ter? Vai ter um pequeno formuláriozinho para tu responder quantos anos de experiência em tal tecnologia, se você tem possibilidade de ter visto, né? Se não precisa, a empresa vai precisar aplicar um visto para ti, essas coisas, mas foi assim que eu aplicava, cara. Então, tipo, tava tomando café, pegava o celular, bicho, Easy Apply. Ia no banheiro dar aquela rapidinha, Easy Apply. Tá ligado? Direto. Então, assim, e aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pegar os e-mails que eu recebia lá de, a empresa recebeu a tua aplicação. E eu ia marcando para eu ter uma noção. Por que que eu fiz? Eu fiz de novo um funil de vagas, né? Que começava pela aplicação, entrevistas, né? E aí são 3 etapas que eu vi, que é entrevista de fit cultural, uma entrevista técnica e depois talvez uma entrevista com os managers e aí the team offer, que era... Dá para resumir nesses 4 passos aqui do processo de entrevista, né? Então eu fiz isso aí, esse funil, para eu não ficar ansioso, cara. Porque assim, outro detalhe, eu tinha fundo reserva. Eu tenho fundo reserva. Na época eu estava com fundo reserva de 10 meses. Então meu filho tinha uns quase 10 meses de idade, né? Então eu tinha conta para pagar e tal, mas eu tinha dinheiro guardado, então fiz o fundo reserva. Eu tinha um tempo legal para poder aplicar e tal. Mas mesmo assim, bate a ansiedade na gente, cara. Bate. É complicado. Então, para gerir essa ansiedade melhor e eu entender também o meu processo, porque eu tinha que olhar em qual etapa que eu estava rodando. Né? Então, eu consegui ali fazer. Depois, até, se a galera quiser, eu compartilho lá a planilha no Excel que eu fiz com funil e nem funil de marketing mesmo, cara. Assim, o topo do funil era aplicação. Depois vinha a primeira entrevista.
Depois vinha a segunda etapa, e tal, e tal. Então, eu fiz isso para eu saber em qual parte que eu estava me ferrando, e aí eu vi que era desafio técnico. Então, eu voltei para o curso lá do Renzo, do Python Pro, que era a parte de se preparar, reformulei meu currículo e aplicava pra caramba. Então, aí tive que... uma coisa também que eu fiz, que ajuda bastante, eu usei aquele Calendly para gerenciar a agenda de entrevistas, porque muitas vezes a galera fala assim, tá, e para quando? E, cara, tu vai ter que olhar lá no teu Google Calendar ou qualquer outra coisa e, tipo, ver onde é que eu marquei, quando é que eu marquei, com quem, para não ter choque de entrevista. Então, o que eu fazia? Eu bocava lá, eu deixava, na realidade, disponível os horários que eu queria e eu definia o limite de entrevista também por semana. Porque senão fica loucura, cara. Uma loucura. Então, eu comecei a fazer isso, a galera começou... Tipo, eu já chegava assim, ó, não sei o que, a pessoa respondia, tem interesse, quando é que tu pode? Eu falei, olha só, dá uma olhada aqui no meu link, tá aqui os horários disponíveis, os dias disponíveis, confirma lá que eu recebo e a gente faz. Então eu fui proativo. Ou seja, você jogou a responsa pros caras. Isso, eu inverti. Porque senão o cara vira bagunça, tá ligado? Eu inverti, vira bagunça. E aí coisas curiosas que aconteceram foram, tipo, cara, teve entrevista que bizarro, eu cheguei na entrevista, olá, tudo bem, tá tudo em inglês. Aí chegou a pessoa que tá me entrevistando e falou assim, e aí, o que tu quer? Eu falei, hã? O que eu quero? Eu falei, olha, você entra em contato comigo, agendou uma entrevista comigo, então eu quero aqui conhecer o projeto, conhecer a startup. Ah, tá, tipo, a pessoa que tava entrevistando tava, cara, alucinada, perdidaça, mas também já aconteceu de eu estar perdido, tá? É uma dica que eu dou também, é o seguinte, cara, vai fazer entrevista um pouquinho antes, tu acessa o site da empresa, olha o business do negócio, da empresa, vê como é que funciona, vê como é que... tenta tirar dúvida, porque teve algumas entrevistas que teve dia que eu fiz só de manhã 3 entrevistas. Então, tipo assim, as 2 semanas eu tava alucinado, cara, Eu tava marcando entrevista para tudo quanto é lado, fazendo entrevista para tudo quanto é lado, e começou bem desorganizado, assim. O lance do funil de vagas veio na terceira... Na virada da segunda para terceira semana, que eu falei, cara, preciso me organizar. E tá me gerando ansiedade. Então, conheça a empresa, porque teve entrevista que eu fiz com o CEO e o cara falou, cara, tu conheceu o nosso negócio? E aí uma delas eu fui meter um migué, não, conheci. Então me diz aí o que tu sugere para melhorar. Porra, aí me quebrou as pernas, tá ligado? Quebrou as pernas. Então, sim, não dá migué, não tenta dar migué, cara, isso fica feio, fica chato. Veja o negócio da empresa, tenha dúvidas, eles se amarram quando tu pergunta para entender, fala, cara, eu vi que assim, não ficou bem claro o modelo de negócio, funciona assim? Aí as pessoas respondiam, não, funciona, é isso aí, a gente trabalha assim, assado. Então, isso conta ponto, porque mostra o teu interesse na parada, no negócio da empresa, isso é muito bacana. Teve várias entrevistas depois disso que eu fiz bastante pergunta para entender o business da empresa e como é que do negócio ali, do business, isso transformava em código, né? Como é que era esse lastro, como é que era essa relação de 1 para 1 entre a tecnologia que a empresa usava e como ela resolvia o problema, tá ligado? Eu comecei a fazer isso porque eu precisava entender isso para ver como é que eu poderia me encaixar melhor, como é que eu poderia entregar mais valor para a empresa. Então, outra dica é isso, tenta se fazer essa autoanálise e ver como é que você pode. Outra coisa bem importante, cara, em currículo, não faça lista de tecnologia. Eu sei que tem muitas listão de tecnologias que você sabe por cada experiência que você teve em alguma empresa. Não faça isso. Eu sei que tem muitas empresas que são, como é que eu falo? Consultorias de RH que eles precisam, tá? Era bizarro. Teve entrevistas que eu fiz, de primeira entrevista, e tipo, ela fazia um checklist comigo. Ela olhava, abriu meu currículo, tu tem tal coisa? Tem. Tal coisa? Tem. Tal coisa? Tem. E era isso. Acabou. Sabe? Bizarro. Tipo, essas aí, eu falava, cara, que nem me chame. Se me chamar, eu falava, muito obrigado, não quero não. Esse tipo de coisa eu não precisa quero. ser uma entrevista, né? Só manda um Google Forms que é mais fácil, né? Mas isso já mostra que, porra, eu não queria esse tipo de relação, né? Eu queria uma relação que eu queria entender o negócio da empresa, eu queria saber como é que era. Então, todas as entrevistas em que quem ia vender, porque você tem que se vender, a pessoa também, a empresa também tem que se vender. Ainda mais hoje que a gente tem a questão de o mercado super aquecido, principalmente aí para planners e sêniors, mas também para júnior.
Por conta da necessidade, as empresas estão precisando de júnior e começando a formar os profissionais dentro para poder atender as demandas. Então você também tem que se vender. Então nessa de me vender eu reformulei todo o meu currículo e fui assim, ó, cada empresa, o que de massa ali eu fiz, o que daquilo que eu fiz tem um lastro, tem um impacto no business da empresa, né? Por exemplo, lá na Revelation, uma parada que eu trabalhei foi uma otimização de um endpoint que listava todos os devices do cliente, só que tinha um cliente lá que tinha uma porrada de device, cara, e o endpoint levava 13 segundos para responder, cara. E tipo, pô, é inaceitável 13 segundos. E aí, então, trabalhando em criar em vez de criar eram várias queries espalhadas, então eu criei uma one big query. Trabalhei nos índices das coisas que eram procuradas no banco de dados. Trabalhei também o Select. E aí você usou esse case como um case de sucesso de um problema que você resolveu para o cliente. Exatamente. Não só eu botei isso e falava, outra coisa que eu fazia, além de fazer isso no meu currículo, botar bonitinho lá, as coisas que eu fiz que tiveram um impacto, que foram interessantes, porque eles perguntavam isso na entrevista. Eles perguntavam e eu comecei a adequar meu currículo a isso também. Se bem que isso também já tinha lá no curso do Python Pro sobre trampo na gringa, o Renzo fala disso. Pô, cara, não adianta listar tecnologia. Eu tinha essa parte de listar tecnologia, ficava meio que num cabeçalho do currículo. Eu tinha lá porque tinha empresas que pediam isso, queriam esse cheque, mas na descrição das experiências minhas, eu colocava sempre tentei colocar, busquei, porque às vezes eu não lembrava, enfim, mas pelo menos as 4 últimas empresas que eu passei, eu coloquei o que eu fiz de maior impacto e teve impacto no business da empresa, né? Então foi assim que eu fiz. Show de bola. Eu tinha outra coisa para falar, cara, deixa eu ver se eu lembrava. Eu lembro. Outra coisa, eu scriptava. Eu scriptei também, porque eu percebi que algumas empresas tinham um padrão, tipo assim, se apresente. A empresa chegava, a pessoa que representava a empresa se apresentava, explicava do business da empresa, explicava o que a empresa fazia, explicava da estrutura, falava, agora você se apresente. E quando é inglês, às vezes, cara, nas primeiras entrevistas eu fiquei muito perdido, então gaguejava. Eu tinha que... E pensa assim, já em português, se tu é surpreendido por uma pergunta dessa, tu tem que organizar as ideias, tipo, tá, beleza, cronologicamente. Sim. E tu precisa falar num tempo que às vezes a pessoa não tem esse tempo para te ouvir. Então você tem que... Eu scriptei, fiz 3 scripts, né? Um mais longo, quando tipo, a pessoa assim, tinha tempo para calma, então eu começava, lá de trás, com o meu primeiro contato com programação, ia vindo. Que às vezes a empresa queria de empresa por empresa. Tava falando, tipo Sim. assim, um cheque nas experiências do currículo. Um outro médio, que eu não falava muito, era um meio termo, e um bem curtinho, cara. Tipo, eu pegava as 4 experiências e bonitão. Então, scripta porque tu não precisa scriptar, tu não precisa pensar em português, tu não precisa pensar o que tu vai falar, não é nem português, pensar o que tu vai falar, organizar Sim. isso estruturalmente na tua cabeça, e também isso, não tendo que fazer isso, cara, teu inglês flui, saca? Flui. Tá saindo com um roteiro, né? Você não precisa pensar, você precisa só executar aquilo, né? Mas também fica atento, porque o que acontecia, eu tava tão automático essa parada, que às vezes a pessoa ia pedir para falar, eu chegava e debolhava o script inteiro. Aí teve umas 2 vezes que eu vi que isso ficou estranho. Eu olhei pra pessoa, eu falei demais e tal. Aí eu comecei beleza, vou ficar atento no que ela pede. Se ficar explícito ou der a entender que que vai encaixar no meu script, eu vou lá e falo o script, né? E não era decorado, porque meu script eu tinha, na realidade... São bullets, né? Bullets, tipo, você lista uma... Eu botava os bullets que eu precisava falar e aí eu improvisava em cima. Porque eu vivi, se eu não souber falar do que eu vivi, né, cara, então... Exato. Então era tranquilo. Eu só botava bullets pra não esquecer. Isso, esse marco. Faz uma lista ali com tópicos. Tópicos, exatamente. Então, cara, scripta. Bola, cara. Faz esses tópicos porque, principalmente pro inglês, então, cara... Vamos lá. Desculpa te não, cortar, Marcelão. Só pra gente resumir, né? Então você falou, primeiro, de você deixar o seu LinkedIn ajustado. Deixa bonitão. Deixa bonitão. O Renzo fala sempre que LinkedIn é um método... Não é o método mais eficiente para você conquistar uma vaga, mas ele ainda assim é um puta método, tá?
método eficiente, de fato, é a rede de contato, é o método mais eficiente de todos. Foi meu caso. O Marcelão mostrou aqui que ele conseguiu várias oportunidades através da rede de contatos. Todas as minhas oportunidades que eu consegui também foram através da rede de contato. Eu fiz entrevista técnica uma vez só na vida. Então, assim, esse é de longe o melhor canal. Porém, principalmente para entrevista gringa, né? O LinkedIn ainda assim é uma ótima ferramenta. Segundo, vai você me lembrando aí que eu perdi a conta aqui. Você falou tanta coisa. Segundo, cara, deixa eu ver. Procure o site da empresa e entender o que a empresa faz antes de ir para a entrevista. Certo. É bem importante você fazer isso. Terceiro, tenha organizado, se puder, organize tua agenda para se antecipe, né? Em vez de você esperar que a pessoa diga a disponibilidade dela, fala, minha disponibilidade é tal, são esses dias. Se não tiver o Calendly, que é uma ferramenta bem bacana para você botar suas disponibilidades lá no calendário, use qualquer outra coisa, planilha de Excel, o que for. Mas você pode usar o Calendly, você pode usar ele grátis por 15 dias, se eu não me engano. E, cara, a mensalidade dele acho que é R$30, R$50, uma coisa assim. E beleza, assina 1-2 meses enquanto você estiver fazendo o processo, depois cancela. Isso. Sabe? Acho que é um investimento que vale muito a pena, que se paga muito fácil, né? Mas tenha que se organizar e se antecipe quanto a isso, porque vai ficar muito mais fácil para você se organizar. Ótimo. Isso mostra muita proatividade pro recrutador, né? Tipo, pô, o cara é organizado, maluco. Sabe? Sim. E mostra também que você tá... Que você não tá só conversando com ele, né? Exatamente. Que eu acho que é importante também. Que você e isso te traz um senso de valor muito maior, né? O cara vai enxergar você com um valor percebido muito maior, né? Vai ser organizado. Outra coisa prepare-se para entrevista técnica. Então, cara, o básico, assim, vai ter várias coisas, tá? Teve entrevistas que pediram de design de sistemas, enfim. Então, pergunte na primeira entrevista, por exemplo, como é que funciona o processo seletivo, cara. Tenta entender que as empresas falam, são essas etapas, total. Tem empresa que já se antecipa e assim que te convidou para a primeira entrevista, já fala, o processo é esse. Antes de ter a primeira entrevista no e-mail, já fala, o processo é esse. Então, tente entender o processo para você se organizar, para você entender quais são as etapas, porque senão você pode se perder e te atrapalhar inteiro. Deixa eu ver aqui mais. Reserva de emergência. Reserva de emergência tenha, porque é difícil testar o mercado sem. Porque pensa o seguinte: se você tem reserva de emergência, cara, para te dar um tempo ali de lastro para você fazer testar o mercado, você consegue sem a pressão de conseguir qualquer emprego, saca? Exato, de qualquer oportunidade. Exatamente. Não fica naquela tipo, cara, pode ser a oportunidade mais merda. Só vem que eu tô precisando. Só vem. Não. Exatamente. Se você tem uma grana para te dar um suporte ali, pode falar, cara, não gostei dessa empresa. Pô, aqui eu achei massa. Talvez não é tanto aquilo que eu queria, mas, pô, eu tenho uma reserva ali que me ajuda. Eu vou continuar conseguindo botar grana alimentando esse fundo de reserva. Então, vai ser massa. A diferença é que tu, quando tem essa grana, consegue escolher em que projeto ou em que empresa você trabalha, tá ligado? Isso faz uma diferença absurda. Dá pra fazer 100? Dá pra fazer 100. E, cara, se não tiver, faz do mesmo jeito, porque tem que pagar atrás. Mas se você tiver uma reserva de emergência aí de uns 6 meses... No mínimo 6 meses, Acho que de 3 a 6 meses é o mínimo aí. Já depois de 6 meses pra frente já fica bem mais tranquilo. Legal. Tá? Reserva de emergência é importante. Estude você montar algoritmo. Uns bullets... Estudar algoritmo. Quem quiser estudar algoritmo, algoritmo de estrutura de dados, estrutura e complexidade de dados, a gente tem um curso completo lá dentro da comunidade DevPro, que se chama Super Curso de Estrutura de Dados, que é muito bom. Muito bom. A gente tem o curso de entrevistas técnicas na gringa, que foi o curso que o Marcelão fez e conseguiu a sua primeira oportunidade lá. E assim, o mais importante, Marcelão, é que a gente está falando aqui sobre vaga na gringa. Mas você acha que esse processo se aplica a vagas no Brasil também? Com certeza. E a primeira vaga como programador? Com certeza. Quando eu falei da parada ali do script, de você scriptar, né, ter os marcos ali, serve tanto para, independente de ser para gringa ou para o Brasil, porque se organiza as tuas ideias e quando a pessoa pergunta, cara, quando vai tentar se apresente, fala da tua jornada, tu não fica pensando. Isso mostra o quê? O entrevistador. Sim. Cara, o cara se preparou.
O cara tá levando, a pessoa tá levando, o candidato, o cara que eu falo aqui é força de expressão, mas a pessoa se preparou, ela tá levando a sério, ela é responsável, ela é organizada, isso conta, são coisas que não ficam explícitas, ficam nas entrelinhas, mas são leituras que o recrutador faz, sabe? O recrutador faz esse tipo de leitura enquanto tá rolando o processo, então isso cabe, independente de ser gringa, cara, cabe. Claro que pra quem não... E outra dica também pra gringa, cara, mano, tu não precisa ser fluente em inglês, tá? Não precisa ser mesmo, de fato. Se tu conseguir se fazer entender, mesmo que seja no nós vai, nós vem, como o nosso amigo Henrique fala, nem que tu seja uma criança indígena falando né, que mim faz isso, mim faz aquilo, não importa. Por quê? O que acontece? Como é que a cabeça dos gringos funciona, tá? Se for estadunidense, norte-americano, né, ali dos Estados Unidos, eles dificilmente falam uma segunda língua, tá? Quem é nativo, assim, que não tem origem mexicana, enfim, que é da origem ali dos Estados Unidos mesmo, né? Dificilmente eles falam uma segunda língua. Então, quando tu tá tentando se comunicar na língua deles, eles respeitam muito, porque eles não falam segunda língua. A gente tá tentando falar segunda língua, entendeu? Então, cara, críticas que eu recebi do inglês não foi de quem era nativo da língua, tá? As críticas que eu recebi foram de outras pessoas que não eram nativos da língua. Então a gente tem meio que essa autocobrança, sabe? Claro, tu não vai... Pô, eu trabalhei com... Feito é melhor que perfeito, exatamente. Né? Cara, eu trabalhei com um brasileiro que, cara, ele parecia uma criança indígena falando inglês. E, cara, entendia, e foi, filho. Claro, chegou um ponto... Porque o mercado tá desesperado para encontrar gente. Exatamente, esse é o problema, né? Num mercado em que haja uma demanda, uma oferta de programadores maior do que a demanda, aí pode ser que você precise de um inglês fluente, que você precise de um inglês muito mais comunicativo. Mas o mercado que a gente vive hoje é um mercado que permite essas vamos chamar de distorção, não sei se distorção, mas ele permite você não precisar estar tão afiado assim, ele está mais preocupado só com a sua capacidade de gerar valor e entregar valor. E Marcelão, pra gente finalizar, cara, diga. Quais foram os números? Foram mais, você tem os números de cabeça aí? Acho que foram 102 entrevistas, aplicações, perdão. Aplicações. 32 entrevistas. E dessas 32, foram 28 que eu tomei pau em parte técnica e o resto... Não, 28 não, minto. 26 em entrevista técnica. E o resto, das 32 ali, foram entrevistas... a primeira entrevista, ou seja, de fit cultural e tal. E o mais curioso, que eu não finalizei, acabou não falando, né? Eu estou trabalhando hoje como freelancer para uma agência dentro de uma plataforma de freelancing chamada Upwork. E eu fui trabalhar para essa agência, que é de um camarada nosso, o Henry, do WTDD. E, cara, veio de novo da comunidade, do grupo de amigos. O Henry foi lá, postou no fórum da WTDD, ó, galera, tô com vaga assim, assado. E o cara, falei, bicho, será que vai rolar? Fui lá, conversei. Tive a primeira entrevista com a esposa dele, a Aline. Foi da hora, cara. A gente conversou 15 minutos, a gente parecia que eu conhecia a Aline, sei lá, de longa data. Ela assim, cara, vou falar com o Henry, daqui a 2 horas tu pode conversar com ele? Eu falei, posso. Cara, conversei com o Henry, falei, fechou. Fechou, cara, fechou tudo. O que eu pedi, a sincronia bateu, o santo bateu. E você acredita que esse processo que você participou dessas 102 aplicações, 32 entrevistas, você acha que isso colaborou pro Henry... Com certeza, te contratar depois? Com certeza. Porque pensa assim, se eu tô cru, tá? Se eu não cascorei nessas entrevistas. Cara, eu podia chegar nervoso, podia não bater... ele podia falar, cara, esse cara acho que ele não tá preparado, não. Ele tá gaguejando, não sei, saca? Então, isso me cascorou, porque quando a gente começa a aplicar pro mercado, a gente fica inseguro pra caramba, né? Você fica inseguro. Sim. Só que, depois de receber tanto não, cara, claro, teve um momento, sim, que desse quase um mês que eu fiquei testando o mercado, que mesmo depois de fazer isso várias vezes, você fica inseguro. Claro, até um momento eu falei, cara,
acho que não vai dar, cara, eu sou um merda mesmo, pô, como é que eu vacilei, eu dei na trave nesse teste técnico, pô, teve vários que eu dei na trave, cara. Teve entrevista que eu fui bem, cara, só que o que aconteceu? Eu fui super bem, eu tive esse feedback depois, só que aconteceu o quê? Pô, era uma vaga só e tinha, sei lá, uma cabeçada concorrendo, sabe? Uma galera concorrendo. Uhum. Então, o que acontece? Entendi. Pô, tem esse lance da janela de mercado também, que você tem que sacar, né? Então, tem o teu lado, então faça o teu lado, que é o quê? Se preparar. Essas dicas que a gente anotou. Pô, deixa o teu currículo ajeitado, LinkedIn, procure saber da empresa um pouco antes, estude algoritmos, se prepare para as entrevistas técnicas e aplica, cara. Não tu já tem, cara, tem que aplicar. Tem que aplicar, irmão. Aplica. E no paralelo, continua fazendo seu papel lá na comunidade, continua ajudando, Sim, continua conversando, isso. continua colaborando. Por quê? Porque o que vai acontecer? As melhores oportunidades, elas sempre vêm da comunidade, da sua rede de contatos. Sempre. Então, é algo que se retroalimenta, né? Você fazer esse processo, você compartilhar esse processo na comunidade, você ajudar outros amigos também que estão fazendo esse processo, ele é muito importante para você poder entender o processo como um todo e conquistar a sua primeira vaga. Marcelão, o papo tá muito... Desculpa, você vai falar mais alguma coisa? Não, é só uma coisa. Para finalizar, cara, para quem tá querendo conquistar a primeira vaga, se aproxime de quem tá fazendo aquilo que você quer. Então, se Exatamente. Tá na comunidade lá do Python Pro, pô, tem vários casos de gente que já conseguiu a primeira vaga. Cara, na boa, eu sei que às vezes tu fica com receio, mas chama lá no privado, cara, vai lá no fórum, vai lá no Telegram, pô, cara, beleza, olha só, como é que foi tua jornada, cara, o que tu passou, como é que foi, pô, tô tendo problema com isso, pô, me ajuda aqui, pede ajuda, galera, pede ajuda, se aproxima. Sim. Tem uma galera que conseguiu a primeira vaga, se aproxima dessa galera e fala, cara, pô, eu tô com receio disso, tenta. Uma parada que eu percebi nessa jornada inteira, não só dessa agora, mas de outras, é quando você se abre para alguém mostrando uma fraqueza ou uma fragilidade, uma fraqueza sua, enfim, que seja, uma parada muito mágica acontece. A pessoa que está do outro lado também começa a se abrir para ti. E rola uma conexão e começa a conversar. Então, cara, se aproxime. E isso acontece em todos os níveis, cara, porque eu como empresário hoje faço a mesma coisa com empresários maiores e, cara, é impressionante o quanto existem pessoas boas no mundo que estão dispostas a ajudar simplesmente pelo prazer em ajudar, sabe? Então, isso é maravilhoso, cara. Marcelão, muito obrigado, cara, pelo papo. Desculpa cortar assim, meio do nada, porque eu tenho outra gravação aqui na sequência, na agenda. E é bom a gente cortar o papo no meio, justamente porque a gente viu que tem papo pra caramba ainda. A gente tem diversos, Marcelão, o papo do Marcelão é muito bom. Então fica aberto aí uma oportunidade pra gente conversar de novo mais pra frente, tá bom, Marcelão? Cara, tá bom, se o pessoal quiser te encontrar... Isso, como pode o pessoal me procurar te encontra aí nas redes? Cara, me procura no... Depois eu mando pro Monoa botar na descrição ali, mas eu não lembro agora minhas redes de cabeça, mas estou no Instagram. Procura pro Marcelo Andrioli com 2 L's e I no Instagram, deve aparecer alguma coisa. No Twitter a mesma coisa. E também lá no Telegram, se você tá na galera... Acho que tem um grupo chamado Galera Python Pro, né? Que é da galera que ainda não tá, né? Eu sei que tem um grupo... Tem o Galera Dev Pro, que é a galera que ainda não tá na comunidade, que deveria estar já, inclusive. E tem o nosso Discord lá da comunidade. E nesse Discord a gente tem todos os grupos lá separados. A galera que gosta do front-end, a galera que gosta do back-end. Tá lá e o Marcelão tá lá com a gente. Isso, também. me procura lá. Cara, se tiver dúvida da primeira vaga... O arroba do Marcelão é Marcelo Andrioli com 2 L's no final. Então, MarceloAndrioli. Marcelo Andrioli com 2 L's. Isso, me procura lá, não fique tímido. Tá com dúvida da primeira vaga. Cara, o que eu mais gosto de ajudar, falando nisso, tu falou dos vídeos, né? Hoje eu recebi uma menina me adicionou no LinkedIn, cara, dizendo, entendi a shortcut do Python, né? Como é que funciona o shortcut? Porque eu vi o vídeo seu da Marília Gabbard, uma parada que eu gravei em 2016. Cara, fiquei felizão, maluco. Eu pulei de alegria. Falei, cara, sério? Então, me procura, na boa, eu vou te ajudar. Tá com dúvida? Vem comigo. Vem com o Python Pro, vem com a galera e é nóis.
Show de bola, Marcelão. E o Marcelão falou de uma planilha. Ele falou que, porra, se o pessoal quiser, se ele disponibilizar a planilha, vamos fazer o seguinte. Se você quiser a planilha do Marcelão, me dá um toque lá no meu Instagram, @moacirmoda, que eu vou. Que eu peço pro Marcelão e o Marcelão disponibiliza pra gente. Mas tem que me chamar lá no meu inbox. Isso, chama no inbox do direct. Isso. No @moacirmoda, que aí eu disponibilizo para você. E os recadinhos finais, né, que a gente também precisa pagar o leitinho das crianças. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, nos siga aí no Spotify e liga o sininho para receber as notificações. Se você estiver nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, se inscreve no canal e também liga o sininho aí para receber a notificação, além do like, do comentário no vídeo também, por favor. E entre no nosso canal do Telegram para saber das novidades. Para você entrar no canal do Telegram é bit.ly/canaldevpro, bit.ly/canaldevpro. E se você ainda não está na comunidade DevPro, você está perdendo tempo, por favor. Eu acredito que o Luiz vai colocar, o Luiz é o nosso produtor aqui, acredito que ele vai colocar o link aqui na descrição da comunidade. Por favor, entre e faça parte, a mensalidade é irrisória frente ao valor que você vai ter ao entrar na nossa comunidade, na comunidade DevPro. Tá bom, pessoal? Marcelão, muito obrigado pela sua presença, cara, o papo foi muito bom. Muito obrigado a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.